Enquanto os irmãos abrem, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, eu quero agradecer ao pastor Rubens e a sua esposa, a pastora Marlene, a irmã Marlene também, que me alcançaram esse convite e me confiaram no altar do Senhor para trazer a mensagem, né? Amém, Jesus. Que o Senhor possa abrir os vossos corações para compreender tudo aquilo que Ele tem para falar com vocês nessa noite. Amém. Estamos aqui para ser instrumento do nosso Senhor Jesus. Lucas 5 e versículo 10, a parte B. 10, a parte B e 11. A palavra então do Senhor que nos diz assim: Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Amém. Vocês podem tomar assento. Vamos tentar transmitir ao coração dos irmãos aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. A gente já está bem acostumado a ouvir, através da palavra do Senhor, né, como o Senhor acompanhava inúmeras pessoas para curar, para fazer os seus milagres, para fazer o extraordinário, né? E como era estranho para as pessoas e para o próprio Jesus, quando as pessoas o oprimiam, o apertavam para ouvir a palavra. É justamente isso que o Senhor, através da sua palavra, começa colocando para nós, que as pessoas oprimiram Jesus para ouvir a palavra. Se a gente parar para prestar e começar a tomar atenção, nos cultos de hoje em dia, o que a gente vê mais povo? Em culto de ensinamento de palavra? Ou em campanhas de milagres, de libertação, onde há profetas que revelam tudo? A gente sabe que a libertação, que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então, as pessoas começaram, depois de determinado tempo que Jesus adentrou o seu ministério, a ter sede pela palavra, a ter vontade de ouvir a respeito desse reino que ele estava querendo anunciar a todos. E o Senhor começou a ser oprimido, as pessoas tinham essa sede, essa necessidade. E nesse dado momento, foi um lugar em especial, que não foi só, como diz o título da palavra, a pesca maravilhosa, mas o Senhor quis trabalhar em toda uma situação para mostrar para o povo e o chamamento que é a palavra e o chamamento de um discípulo, de um apóstolo, de uma pessoa que se entrega verdadeiramente ao Senhor. Para que as pessoas pudessem ouvir, todas as pessoas que se aproximavam, normalmente quando se falava em multidão, se falava de mais de 5.000 pessoas. Jesus aqui, digamos assim, aqui na frente, com mais de 5.000 pessoas adiante, era quase que impossível as pessoas lá no fundo conseguirem ouvir. Então o Senhor foi até a praia, até a beira do lago de Genezaré. Muitos conhecem como Mar da Galileia. Esse mar era um mar que trazia prosperidade, porque ele sustentava todas as famílias que moravam no entorno. Era um lago muito próspero, muito abençoado. Os pescadores viviam da pesca justamente desse lugar. Então o Senhor levou esse povo até a beira da praia para ouvir a palavra. Mas o Senhor, ele não ficou só ali na beiradinha. O que ele fez? Ele pediu o barco de um dos homens que estava lá. E justamente o barco de Pedro. Tinha 2 barcos. Por que será que o Senhor escolheu o barco de Pedro? Porque o Senhor começa nos ensinando que quando Ele quer chamar alguém, Ele não erra o alvo. Quando o Senhor quis chamar você, Ele fez de
uma pessoa no meu trabalho para falar a sua palavra, para dizer que ele queria fazer algo especial na minha vida e transformar o meu viver. Eu vivia na depressão, fui cobaia de médicos, tomava 8 remédios por dia, fiquei internada 15 dias. No segundo dia que eu me converti, eu nunca mais precisei tomar medicamento nenhum, porque o Senhor tinha um objetivo na minha vida, e é assim como Ele tem na vida de cada um de nós. Então, se o Senhor quer entrar no teu barco, na tua vida, deixe Ele entrar, deixe Ele fazer, se deixe ser usado. Pedro podia ter questionado: poxa, Senhor, por que o meu barco? Pega qualquer outro, olha quantos barcos de pescador tem aí. Mas ele foi humilde e disse: não, pode entrar. A gente precisa aprender a ser humilde na presença do Senhor. Todos nós somos capazes, somos instrumentos nas mãos do Senhor. Todos nós temos capacidade de fazer qualquer coisa que seja, por mais simples, às vezes até varrer o chão, mas é algo que para o Senhor é valoroso. Por quê? Porque você está aprendendo a ser servo dele. Não se diminua, independente da forma que você está trabalhando para o Senhor, não se diminua. Todo trabalho feito para o Senhor, ele tem valor, porque você está zelando pela vontade dele, pela obra dele para ser concluída. E o Senhor disse para Pedro: Pedro, empurra esse barco um pouquinho mais para dentro da praia. Primeiro, o Senhor Jesus não quis fazer isso, né? Ir para longe das pessoas, porque ele é, né? Eu sou o Paulo, eu vou falar de longe, não. Até nisso o Senhor tinha sabedoria de como fazer. Porque dentro da praia, se a gente prestar atenção, não sei os irmãos que já foram até a beira da praia, quando o vento bate de dentro do mar para fora, a acústica é muito menor. O vento, quando bate ao contrário, por exemplo, se batesse o vento daqui de trás de mim e fosse para mais adiante, as pessoas que ficam no fundo conseguem ouvir muito melhor. Então, na verdade, o Senhor estava fazendo isso para alcançar todos que estavam no entorno dele, para que todos pudessem ouvir a palavra. O Senhor, quando nos alcança, Ele quer que todos ao nosso redor sejam alcançados através do quê? O vento do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo e podemos levar a todas as pessoas que estão ao nosso redor a sua palavra, o seu querer, a sua vontade. E muitas vezes não é no muito falar, sabe por quê? Porque o testemunho às vezes vale mais do que o palavras. Se nós temos o testemunho de estar na presença de Deus, de estar buscando nos corrigir todos os dias, com certeza as pessoas ao nosso redor vão começar a dizer: poxa, mas o que é que aquela pessoa tem de diferente? O que está acontecendo? Eu quero saber, eu quero se conhecer. E quando o Senhor pediu para Pedro ajudar, na verdade ele ainda era Simão, ainda não tinha se transformado em Pedro. Quando ele pediu para Simão empurrar aquele barco da praia para dentro do mar, a areia representa todas as decepções da nossa vida, todas as dificuldades que nós passamos. E por que eu digo isso? Pedro passou a noite inteira tentando pescar, tentando buscar o sustento da sua família. Você imagina hoje você, que é o sacerdote do seu lar, ou se é a sua mulher que sustenta a casa, você trabalhar o mês inteiro, chegar ao fim do mês e não ter o que levar para dentro de casa. Eu tenho certeza que você chegaria em casa decepcionado, entristecido, chateado. E era assim que Pedro estava se sentindo, porque ele sabia que o sustento da família dele dependia dele. A areia representa todas essas dificuldades, toda essa opressão que o mundo tenta colocar sobre nós. E Jesus estava dizendo: Pedro, sai desse lugar, vai para dentro do mar, porque o mar representa bênção, representa prosperidade, representa alegria. O Senhor estava dizendo: Pedro, tua vida não vai ser eternamente essa tristeza, essa decepção, a tua vida vai se transformar em alegria. E é isso que o Senhor quer fazer contigo a partir dessa noite. Se você está em algum lugar, em alguma areia que está te decepcionando, deixa Jesus empurrar o barco para dentro desse mar, para te alcançar bênção, para te alcançar vitória, para te alcançar tudo aquilo que Ele tem
Mal sabiam eles que Simão era o que estava mais quebrado naquele lugar, era o que estava mais oprimido, que estava mais cansado. Porque você imagina um pescador, eu, por exemplo, meu pai, quando ia pescar, ele sabia até a época do ano que dava peixe, que tipo de peixe que dava, cada mês do ano, sabia o horário certo, tinha que ficar em silêncio para os peixes entrar na rede, porque se fizesse barulho. Então imagina Simão, há quantos anos, pescador, um homem experiente, chegar um dia e não pegar nada num lugar que era de extrema prosperidade. E quando lavaram as redes, Jesus falando, tudo certinho. E quando chega de volta, ele diz para Simão: Simão, lança as redes. O Senhor te diz nessa noite: use os seus instrumentos. Não fique murmurando, como Simão fez. Simão disse para Jesus: Senhor, eu pesquei toda a noite. Creio eu que ele deve ter pensado no seu íntimo: o que esse cara quer dizer para mim que sou experiente? Aonde eu devo pescar? Mas quando alguém ouve a voz do Senhor, não há quem resista. Sabe por quê? Porque é um lugar que é extremamente próspero de peixes, até os peixes tiveram que obedecer a voz do Senhor. Eu tenho certeza que Jesus disse para aqueles peixes: se esconda, porque eu tenho uma obra para fazer naquele povo. Quando você ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Abra o seu ouvido, a sua mente para aquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida. Você tem autoridade, você tem, vamos dizer assim, poder através do Senhor Jesus para pregar a palavra, às vezes não só aqui, mas principalmente lá fora, para ser usados como instrumento do Senhor. E Jesus disse para Pedro: lança as redes, lança as redes, use o seu instrumento, use, não fique parado, achando que o Senhor não tem nada para a sua vida. Não fique parado, o Senhor, não é tempo, não é mais momento, Jesus está às portas. É momento de pregar a tempo e fora de tempo, é isso que a Bíblia nos ensina. Então, com a autoridade do Senhor, use os seus instrumentos, não deixe guardado. A palavra diz que a lâmpada não deve ficar embaixo do velador. Ela tem que ser usada para iluminar. Você é a luz desse mundo. Você não tem que ficar escondido, você tem que se mostrar. Não tenha vergonha de dizer que é cristão, que é servo de Deus, porque isso é motivo de orgulho para nós. Senão não teria sentido nós estarmos aqui adorando o nome do Senhor. Não há quem resista à voz do nosso Deus. Uma voz doce, uma voz meiga, uma voz suave, mas ao mesmo tempo uma voz forte, uma voz potente, uma voz cheia de autoridade. A voz do Senhor, ela é uma voz que estremece aonde toca, quem toca. Não há quem resista ao poder da voz de Deus. Quando o Senhor quer ter um encontro particular conosco, não existe o que possa, não existe o que possa resistir à voz do nosso Senhor. E quando Simão obedeceu ao que Jesus disse, ele reconheceu que Jesus tinha autoridade. Não só porque há pouco tempo ele havia curado a sogra dele, mas porque ele já tinha noção do que estava acontecendo, estava começando a entender o que Jesus estava querendo fazer com ele. Ele foi humilde para dizer: sim, Senhor, agora eu vou lá e faço isso. Pode deixar que eu vou lá pescar. E dito e feito, quando Pedro lança as redes, aquelas redes transbordaram tanto que só o barco dele não foi suficiente, ele teve que chamar mais gente. E assim acontece com a nossa vida. Quando o Senhor quer abençoar cada um de nós, a bênção não fica só para nós, ela transborda, ela flui. Tudo aquilo que o Senhor te alcançar não vai ser só para você, vai ser para você alcançar outras vidas também. Tudo aquilo que o Senhor te entregar vai ser para você transbordar, para você chamar outras pessoas para reconhecer a Ele. É mesmo, é quase como a gente está no primeiro amor. Quando a gente reconhece, se converte, quer falar de Jesus para todo mundo. E é engraçado que esse
a gente já começa a ficar retraído, ouvindo um aqui, outro um ali. Mas o Senhor continua sendo o mesmo. E aquilo que Ele entregou, aquilo que Ele fez por você, aquilo que Ele ainda faz por você e ainda fará por você, é para transbordar através de você. A obra do Senhor, o propósito dela não é para parar em mim, não é para parar em você, é para que nós venhamos continuar, porque nós somos discípulos e nós precisamos fazer discípulos e fazer discípulos. Hoje em dia a gente sabe que não é fácil, mas não é impossível. Não somos nós que devemos convencer, é o Espírito Santo. Mas toda semente lançada, ela não volta vazia. Sabe por quê? Porque é promessa do Senhor. A palavra do Senhor, se a gente tomar posse, a gente vai acreditar verdadeiramente que tudo que nós fizermos em nome do Senhor, ela vai frutificar. Tudo que nós fizermos, falarmos, testemunharmos, não fica só por nós, ela transborda. E é engraçado que muitas vezes, quando esse nosso transbordar é extraordinário, é maravilhoso, é notável, é visível, as pessoas começam a ficar com o olho grande, ficam, o que aconteceu com fulano? Meu Deus do céu, parou de roubar, parou de fumar, parou de beber, parou de mentir, parou de trair. A gente viu um monte de ex, né? Ex isso, ex aquilo outro. A gente não vira ex, a gente vira servo do Senhor. A gente vira discípulo de Jesus Cristo, porque nós temos a marca do sangue lá deixado lá naquela cruz. Nós não somos ex, nós somos servos de Deus Altíssimo e recebemos por herança o direito de sermos chamados filhos. Nós somos filhos, nós não somos ex nada, nós somos filhos. Você é filho precioso do Senhor. E quando transbordou, que Ele chamou os barcos dos amigos, chamou mais gente para ajudar, a primeira coisa que Ele fez foi correr aos pés de Jesus. Se a gente parar para prestar atenção, quantas pessoas são abençoadas dentro da igreja? E quantas voltam para agradecer? Quantas vêm aqui chorando amargamente adorar o Senhor enquanto estão na prova? E quantas vêm quando são abençoadas? A palavra do Senhor, ela é muito linda, porque ela nos mostra o nosso dia a dia. E a gente às vezes nem percebe. É só a gente ver a passagem dos 10 leprosos. 10 pessoas receberam a mesma bênção, e quantas voltaram para agradecer a Jesus? Quando nós recebemos a nossa bênção, o que nós devemos fazer? Ficar sentado em casa só curtindo? Jamais. É aí que nós devemos adorar a Deus, porque Ele é digno. A gente não mereceria ser abençoado. O nosso merecimento seria a morte, porque nós somos pecadores. Mas a misericórdia, a graça e o amor de Deus é tão grande por cada um de nós, que Ele nos entrega coisas que às vezes a gente só está na imaginação, às vezes a gente nem orou para o Senhor ensinar, e o Senhor já te entregou na mão. Teve momentos na minha vida e do meu esposo que nós passamos por dificuldades financeiras, e muitas vezes me vinha no pensamento baixo, que vontade de comer isso, vontade de comer aquilo. Não orava a Deus, mas só no meu pensamento, né? Eu chegava a expressar. Daí um pouco uma pessoa ligava, tenho isso para ti, tenho isso justamente aquilo que eu queria. Deus é maravilhoso, e eu sei que Ele não faz isso só comigo, Ele faz isso com cada um de nós. É extraordinário como o Senhor nos ama, e Ele nos envolve, que a palavra nos diz, e eu entendo, consigo viver isso. A palavra, o amor de Deus nos constrange. Às vezes os nossos companheiros e companheiras não conseguem demonstrar tanto amor como Deus demonstra por nós, tanto cuidado. E como o irmão estava
tomar posse da palavra do Senhor. Você não vai perecer nem no sentido, nem espiritual e nem material. É isso que eu digo. Hoje em dia a gente está vivendo como cristão, pastor, e não está confiando naquilo que o Senhor está nos prometendo. O Senhor nos promete, Ele nos fala assim, que a gente passa, não só aflições, mas passa injúria, passa calúnias, passa humilhações, passa. Mas a gente tem que crer que não é só a dor que passa na nossa vida. O tempo de bonança ele vem também. Assim como, parece que é até engraçado, eu não sei se é só comigo, mas eu acredito que a maioria sim, né? Quando tu é abençoado, meu Deus, parece que vem 3, 4, 5 bênçãos de uma vez. Agora experimenta numa prova, não vem 1, 2, 3, 4, 5 de uma vez também. E a vida na obra do Senhor, como a palavra do Senhor é assim, tudo é de glória em glória, tanto bênção quanto provas. E todas as provas o Senhor nos coloca para aprender. E quando Simão se prostrou, adorou o Senhor, ele reconheceu em Jesus alguém diferente que podia fazer por ele aquilo que nenhuma outra pessoa podia. Ele não viu só a alegria de poder trazer sustento para a sua família. Ele viu que Jesus era alguém diferente, além daquilo que ele imaginava. É alguém extraordinário, sobrenatural, que não podia ser só uma pessoa humana, somente humana, mas ela tinha algo de divino também. Porque era impossível o homem ter passado a noite inteira tentado pescar e simplesmente pela palavra, assim como ele criou todas as coisas pela palavra. Ele liberou a palavra sobre Pedro, sobre Simão, e ele foi abençoado. Que palavra o Senhor tem lançado sobre a sua vida? Você tem tomado posse das promessas que o Senhor te concedeu? Você tem acreditado naquilo que o Senhor falou sobre a tua vida? Pode não ser que o Senhor tenha falado contigo agora, mas há muito tempo atrás, quando o Senhor disse que você estaria hoje na casa de Deus. Você ainda acredita que o Senhor tem algo para fazer através da sua vida? Ou você simplesmente vem para a casa do Senhor só para dizer, não, é mais um dia de culto, vou marcar lá a minha presença só para o pastor ver que eu estou vindo nos cultos. Nós precisamos estar na presença do Senhor, acreditando na palavra que Ele lançou sobre nós. O Senhor nunca lança a palavra de maldição sobre nós, Ele lança palavras de bênção, palavras de vitória. Por quê? Porque sobre cada vida, cada um de nós existe um propósito. Cada um de vocês tem pessoas para alcançar que eu não alcançaria. Cada irmão vai alcançar um determinado número de pessoas que os outros não alcançariam. Pedro se prostrou, adorou e reconheceu. E quando todos ficaram admirados com o que estava acontecendo, eles fizeram uma coisa que no meio dos gringos não acontece. Eles largaram tudo e seguiram Jesus. Eu sou gringa, por isso que eu falo que é difícil acontecer. Eles gringos é difícil acontecer. Eles largaram tudo, foram extremamente abençoados e largaram tudo para andar com Jesus. Quem de nós hoje tem coragem de largar casa, largar família, largar tudo por amor do Senhor? Se o Senhor chegasse hoje e te diz, larga tudo e me segue, só vai. É a mesma coisa quando Ele diz, larga a tua família, larga a tua parentela e vai. Abraão saiu sem rumo, sem saber para onde ele ia, mas ele foi por uma palavra do Senhor. Quando o Senhor lançar a palavra sobre a tua vida, creia que o Senhor tem um extraordinário. Pode ser que você não enxergue agora, mas o Senhor já está vendo lá na frente, já está vendo no amanhã, depois, daqui a 2, 5 anos, coisas que nós hoje não conseguimos ver. Por isso que a palavra nos fala que quanto mais a gente busca do Senhor, mais a gente consegue ter essa visão de águia, porque a águia ela tem uma visão além. Ela está lá no alto, digamos, uma distância de sei lá eu quantos quilômetros, vamos botar, sei lá, 5 quilômetros para cima, ela consegue ver dentro da água e ela vem bem certeira. Pá! Essa visão que nós temos que ter, essa visão certeira, ter a certeza de quem nós estamos servindo. E essa palavra, como está no título, não
tomou posse e não pensou duas vezes. Ele sabia que não tinha pescado nada, mas a palavra daquele homem foi tão extraordinária, que foi tão abençoada, que ele não precisou pensar duas vezes. Ele sabia que se a palavra daquele homem me abençoou, a minha família não vai mais perecer. Você pode ter certeza, se você decidir dar um passo, renovar a aliança com o Senhor, viver o extraordinário de Deus, você nunca vai perecer, a tua família nunca vai perecer, porque o Senhor cuida de cada detalhe. E eu sou prova viva disso. No começo, o meu esposo é autônomo, trabalha com montagem de móveis. E no começo da pandemia, nós passamos praticamente 60 dias sem uma fonte de renda fixa. Porque como ele é autônomo, é trabalho aleatório, às vezes tem, às vezes não tem. E o Senhor nunca deixou nós perecer. Era a pessoa que às vezes me abençoava enviando um valor, era um irmão trazendo um rancho, e era coisas assim que a gente via acontecer, porque o Senhor cuida de quem tem compromisso com Ele. Então não sirva a Deus simplesmente por ter um título de crente, sirva porque você realmente entende o que é amar ao Senhor. Peça para o Senhor para ter um encontro, uma experiência extraordinária com Ele, você vai entender e vai viver o sobrenatural de Deus. E Deus move o céu, move as águas, move o tempo, para o sol, para a chuva, faz acontecer o extraordinário, como eu disse, por amor a cada um de nós. Em todas as palavras que eu tenho falado aqui para vocês, a respeito dessa passagem, eu já vivi. Até uma coisa simples a respeito do tempo. Eu queria muito fazer uma festinha de aniversário com o meu bebê, de 2 aninhos. E eu também não tenho um trabalho fixo. E o Senhor me proporcionou um trabalho que eu não preciso sair de casa. Eu trabalho 5 horas por dia. E assim foi uma coisa que aconteceu em menos de um mês. Algo extraordinário. Só que eu disse para o Senhor, eu não quero simplesmente uma festa para ter, como é que eu posso dizer, algo que venha a satisfazer simplesmente o meu ego. Mas que dentro desse momento eu possa pregar a tua palavra, eu possa anunciar o teu evangelho. E eu tenho certeza que foi por isso que Deus me proporcionou todas essas coisas de poder fazer isso. Porque dentro da festa dele nós conseguimos louvar ao Senhor, nós conseguimos cantar hino da harpa, nós testemunhamos e nós anunciamos a palavra do Senhor, porque tinha muitas pessoas não cristãs da nossa família. A maioria deles já ouviu a palavra, mas muitos ainda não. Então, tudo que o Senhor faz na nossa vida não é por capricho. Deus não abençoou, senão transformou ele num Pedro por capricho. Se Deus fosse prestar atenção nisso, e como nós seres humanos somos, nós nem deveríamos de ser cristãos, eu digo eu. Porque Pedro era um homem violento, era um homem extremamente bravo, teimoso, turrão. Às vezes quando Jesus falava, ele fazia tudo ao contrário. Mas Jesus não estava olhando para esse Pedro, assim como Jesus não olha para os nossos defeitos, sabe por quê? Jesus viu um Pedro que estava lá em Atos, pregando o Evangelho para a salvação de uma pregação de mais de 3.000 almas. Então não se sinta pior das pessoas, porque o Senhor não vê os seus defeitos, mas o que você pode fazer e quem você é quando está na presença dEle. Você é uma flecha, você é arma nas mãos do Senhor. Pedro era turrão, era teimoso, era violento, era bravo, podia ser tudo o que fosse, mas ele era um homem cheio de Deus lá em Atos, pregando o Evangelho. Você hoje pode ser cheio de Deus e deixar Jesus
que ele recebeu lá no final. Além da bênção material, a bênção de ter sido chamado primeiro discípulo. Olha que alegria! Um homem que estava derrotado e o Senhor coloca ele numa cadeira de honra. Muitas vezes nós chegamos à igreja derrotados, mas através de uma palavra, de um louvor, nós saímos tão abençoados, tão mais alegres, renovados, e é isso que o Senhor faz. Você pode chegar aqui caído, desfalecido, entristecido, angustiado, mas através da presença de Deus dentro da casa dele, você sai daqui renovado, porque ele está honrando a tua fé. Não é porque o louvor é bonito, não é porque o irmão canta bem, não é porque o fulano prega bem, não. É porque a presença de Deus quer se fazer viva no coração de cada um de nós. E é preciso que nós venhamos abrir espaço para esse Jesus tomar posse desse barco aqui. Existem muitos barcos aí fora, mas olha só quais barcos o Senhor Jesus escolheu. Sinta-se privilegiado de estar nessa pesca, porque hoje Ele está pescando novamente a sua vida, dizendo: filho, vem que você vai ser pescador de almas, vem